Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma terça-feira, mais uma live especial, mais um convidado especial. E a gente segue nessa caminhada, né? Esse período que a gente vem trazendo histórias, contando histórias de entidades. Olá, meu caro amigo e inspirador, mestre Márcio Neri. Que parceria bacana, meu amigo, que a gente tem no Capta Brasil. E hoje temos uma história muito bacana e Rodrigo Sabiá já entrou, que é o nosso convidado de hoje. Que prazer enorme a gente poder trazer histórias de vida, histórias de entidades. Obrigado, Márcio, por estares acompanhando aí. E a gente fica feliz de poder ter um canal onde a gente possa trazer essas histórias bacanas de pessoas, de entidades que prestam serviço para a nossa comunidade, daquelas pessoas que tanto precisam de apoio, de ajuda. Rodrigo pode me chamar aí para entrar na live, a gente já vai iniciando, daqui a pouco a professora está chegando, também a minha parceira nesse projeto. Aqui, enfim, nós temos tantas parcerias e eu acho que é por isso que as coisas dão certo, né? É quando a gente consegue formar boas parcerias com pessoas que têm um propósito de vida como a gente tem, né? Estou aqui hoje emparcerada com o meu chimarrão. Essa professora está chegando aí. Estamos numa semana bastante importante, desenvolvendo um trabalho maravilhoso aí na questão da segurança nas escolas. Um projeto importante aqui no Rio Grande do Sul, uma parceria com a Funperac. Uma experiência maravilhosa na questão do cadastro desse projeto, na elaboração desse projeto, em parceria com o Márcio Neri, professora Suzana. Professora Suzana que tem um trabalho fantástico em Porto Alegre, cidade educadora, já chegou aí. Então a gente fica feliz de poder contribuir em diversas ações maravilhosas de políticas públicas. E esse é o caminho. Eu aprendi nesse período todo na parceria com a professora Suzana que não existe outro caminho a não ser a gente buscar a organização das entidades, das associações, para que elas possam, no futuro, aí, poder andar com suas próprias pernas, buscar as suas conquistas. E a gente é só esse caminho de norte, né? Que não adianta nós queremos darmos tudo. Temos que ensinar a pescar, né, professora? Dar vara e ensinar a pescar. Esse que é o objetivo maior. Não adianta nós ficar mantendo essas entidades refém da gente a vida toda, né, professora? E a professora está trilhando esse caminho, fazendo um trabalho maravilhoso. Isso é um reconhecimento das pessoas, do meio em que a gente vive, já é um prêmio maior, né? O Rodrigo vi que ele já está por aí. Nós temos o Márcio Neri hoje nos acompanhando. Que privilégio, né, professora? Que maravilha, hein? Nosso guru, nosso mentor aí nos acompanhando. Que maravilha, hein? Só temos que uma hora dessa trazer ele. Faz tempo que ele não vem aqui bater papo com a gente, né? Vamos ter que trazer ele de novo aí. Com certeza, vamos lá. Então tá. O Rodrigo, eu vi que eu estava acompanhando o ESG agora, né? Que é a sexta onda, né, de inovação, né? Importante, que mudança, sustentabilidade aí vindo com muita força, né? É um tema importante para nós aí nos próximos anos, aí, nos próximos 25 anos, aí, trabalhar fortemente com as entidades, com as empresas, grandes empresas aportando recursos nesse projeto. E cabe a nós, né, enxergarmos uma estratégia importante para nós direcionarmos as nossas entidades e aproveitar esses recursos aí. Tem uma entidade de Veranópolis que já se colocou aí para conhecer o nosso trabalho. Ela trabalha dentro das escolas na parte das nascentes, preservação das nascentes de água, né? Um trabalho junto às escolas. Então, um trabalho bacana aí que vamos trazer Márcio aí no nosso know-how também aí de captação. Professor, eu acho que o Rodrigo ele entrou. Dizer para ele que ele pode nos chamar aí. Rodrigo.
Pode pedir para entrar aí, pedir para ser convidado, por favor, Rodrigo, para a gente já poder te adicionar. Porque o nosso tempo aqui é rápido, né? Uma horinha parece que é um tempo grande, mas a gente trata os temas e acaba sendo rápido demais, curto o nosso tempo. Nossa. Aproveitando enquanto o Rodrigo chega aí, tá? Falar um pouquinho, né? A gente trouxe a Maria Eunice, né, na outra semana, para falar, né, do GT, esse GT novo, né, de sustentabilidade aí da cidade educadora. E que, na verdade, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, parece que veio à cabeça só o meio ambiente. Na verdade, não é isso. E sustentabilidade não é só o meio ambiente, é também o meio ambiente onde a gente está inserido, né? Então, porque sustentabilidade é tu ter um equilíbrio entre o social e o econômico. Então, na verdade, o conceito de sustentabilidade, ele está no nosso texto da Constituição, lá na parte do capítulo da ordem econômica e social, ordem econômica e social. Então, é o equilíbrio entre os dois, é como tu conviver tendo esse, que tu precisa empreender, tu precisa ter indústrias, tu precisa, né? Mas e como é que tu faz isso para ao mesmo tempo tu manter o meio ambiente, né? Porque o planeta não tem uma portinha para tu abrir a janelinha e jogar fora, né? Então, assim, não existe lixo, né? Existem resíduos. Então, como fazer esse processo dessa transformação, né? Isso que é sustentabilidade. Então, cada vez mais tirar menos da mãe natureza e utilizar aquilo que já é feito e transformar. Então, isso é sustentabilidade, né? Não é só aquele conceito, né, de meio ambiente. E por isso do Rodrigo também hoje, né? Porque o trabalho dele, um dos trabalhos, né, que ele vai contar para nós é exatamente sobre isso, né? Então, né, todo esse envolvimento, esse trabalho aí. Rodrigo, boa noite, Rodrigo. Pede para entrar, por favor. Pede para ser adicionado. Porque isso dentro das organizações, professor, envolve muito a questão da gestão, né? E a questão da responsabilidade também, né? Então, isso tem muito a ver dentro desse conceito todo, sustentabilidade, envolvendo as organizações, né? Tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso, né? Não é simplesmente porque, que nem você falou aí, nós precisamos sim de que o crescimento econômico ele precisa continuar, mas com responsabilidade e com comprometimento, né? E aí entram essas siglas, né, de certificações, né, que hoje são tão conhecidas como a ESG. Só que ESG é o conceito que a gente utiliza no Brasil. E halal é o mesmo conceito que a gente utiliza no sistema muçulmano. Seja bem-vindo, Rodrigo. Conseguiu entrar? Tá nos escutando? Tô. Tá conseguindo escutar direitinho, Rodrigo? Tô. Ai, tá bom. Também Seja bem-vindo. Estão me ouvindo? Bem-vindo, Rodrigo. Estão me ouvindo? Sim, Tive que desconectar aqui do notebook, eu não estava conseguindo entrar, por isso que atrasou, que daí eu tive que pegar. O notebook é um pouco mais complicado, sempre mais fácil pelo celular, né? Sempre mais fácil. Eu também não consigo, Rodrigo, eu também não consigo pelo notebook, já desisti, tá? Hoje, inclusive, o deu uma ajeitada aí para ver se dava uma melhorada, eu consegui entrar, continuou não conseguindo, então tá tudo certo. Ele tá com problema na internet, eu acho. A Franca deve ter alguma coisa. Vamos ver. Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Tava congelado, Rodrigo. Vamos ver. Ué? Estranho. Rodrigo, às vezes, você tá com fone de ouvido, e também, se ele tiver com o Note, ele tem que desligar o Note, senão dá ele caiu. Vai tentar de novo. Com certeza. Ele vai tentar de novo. Eu estava falando, né? Então, assim, falando ali
Porque a gente tem muitas certificações, como nós não temos um critério único, né? Nós temos muitas certificações diferentes hoje que validam, né, dependendo de qual é a área, né, que tu atua, uma certificação, né, para ser considerado uma organização que segue determinados padrões, né? A mais comum que a gente conhece é a ISG, que é a mais utilizada, né, principalmente no trabalho que a gente faz, né, que são as captações de recursos, mas também o mesmo, vamos dizer assim, traduzindo, né, que eu estava falando, os mesmos critérios, né, são utilizados na certificação Halal, né, que são a certificação para exportar, na verdade, para os países predominantemente muçulmanos, né. E a gente tem um mercado muito grande, né, em relação a essa certificação halal, né, que as pessoas sequer imaginam que exista, e onde nós temos muitos recursos, né, Demar? Então, é algo que também nós não temos aí praticamente ninguém especializado, né, nessa área, e eu tô trilhando, vou chegar lá. Agora eu consegui. Agora deu, Rodrigo. Agora deu. Agora deu. Ótimo. Eu Sempre dá um jeito. tive que desligar o Wi-Fi e tive que fazer um bolo aqui, mas funcionou. Menos mal. Rodrigo, resistência. Estamos sempre em resistência, né, Rodrigo? Exatamente. Sempre resistência. Até para entrar numa loja, a gente tem que resistir. Faz parte do nosso cotidiano, da nossa luta, né? Enfim, faz parte, nós já estamos acostumados com tudo isso. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de poder estar aqui. Poder participar. Nós é que agradecemos a oportunidade de ter aqui conosco e poder, para que as pessoas possam, né, entender um pouco, conhecer um pouco do trabalho que tu faz, né, o projeto que tu toca tão bem, né, e como a gente trabalha aqui, né, a gente trabalha com projetos, né, e a gente trabalha com captação de recursos, né, então, na verdade, nós trabalhamos com captação de recursos, nós somos um grupo de pessoas, né, chama Capta Brasil, que a gente trabalha por todo o Brasil, né, então nós estamos em 18 estados brasileiros hoje, né, atuando, levando essa informação e buscando os recursos aonde eles existem, exatamente para todas as possibilidades de projeto, né. E o Ademar aqui, que é meu colega, né, que a gente brinca, que a gente não é casado, mas que deu um casamento que deu certo, né, que foi a nossa parceria aqui, né, que é do interior, então ele é de Nova Prata, tá? E eu de Porto Alegre, então a gente tenta levar aí pelo Brasil, né? Começamos aí no Rio Grande do Sul, mas tentamos aí levar pelo Brasil essas informações, né? Levar um pouquinho desse conhecimento. E uma das coisas que no grupo de trabalho, né, que nós temos, que é o Capta Brasil, eu sou a única. Então, assim, é aquela coisa, né? Eu sou a única que fala de sistema penitenciário. Eu sou a única que fala de APAC, né? Então, assim, a Suzana... A diferente, né? Então, falou de sistema penitenciário, é só comigo, só eu que tento buscar esse tipo de coisa. Eu já falei pro grupo, né? O Ademar tá aí, eu já fiz um encontro, assim, para tentar minimamente explicar, né, a diferenciação em relação ao sistema penitenciário comum e o modelo das APACs, né? Tentar mostrar um pouco do que é esse mundo, que eu também não domino, né? Eu minimamente conheço em função do que eu trabalho, né, de políticas públicas, mas eu também não tenho o domínio, né, em relação a isso. Mas eu insisto, eu tento buscar o máximo possível de possibilidades, né, para que efetivamente os recursos venham aí para projetos nesse sentido. Então, para mim é uma honra, uma felicidade estar aqui e poder escutar de alguém que tem essa trajetória, né, que tem a prática disso, porque uma coisa é tu falar quando tu não conhece,
né? E tentar escrever um projeto e buscar recurso para algo que tu nem imagina como funciona, porque tu não passou por isso. Outra coisa é tu ter a oportunidade de ter alguém e de conviver, né, propriamente dito, e entender na prática como isso funciona. E daí, sim, minimamente, como eu digo assim, ter empatia e poder se colocar no lugar que eu nunca vou conseguir ter os sentimentos, né, o que efetivamente alguém que passou pelo sistema penitenciário, mas pelo menos eu posso ter a possibilidade de ter empatia e tentar olhar sob os olhos de quem passou e ver o que eu posso e como que eu posso estruturar isso a título de política pública com a captação de recursos. Então, Rodrigo, estou muito feliz aí por poder estar aí contigo e poder entender um pouco melhor, né? Que eu sempre tive muita curiosidade aí de entender como é que foi essa tua trajetória e como é que tu foi parar no meio desses projetos todos aí que tu tá. Inclusive, ele veio faz pouco da África, tá, Ademar? Acabou de chegar, um pouquinho aí da África, né? Então ele tem muito a compartilhar conosco. Então, Rodrigo, por favor. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade aí. Neymar, Suzana, já é parceira aí de longa data, e poder compartilhar um pouco com vocês tudo isso que eu tenho vivido, tudo isso que eu tenho não só vivido, mas que eu vivi, né? Eu vivi toda essa minha experiência. Não deem bola que meus filhos estão aqui e eu não. Como hoje é meu dia de ficar com eles, então eu deixei eles soltos aí. Daqui a pouco dá uma choradinha. Tá tudo bem. Então, né, eu sou meu nome é Rodrigo Sabiá. Sabiá é um apelido de infância, né? Eu tenho desde meus 8 anos de idade. Quando eu cheguei muito jovem, com 8 anos, muito jovem criança, né? Com 8 anos dentro de uma comunidade pobre aqui da Zona Sul de Porto Alegre, chamada Morro da Erechim. E sou filho de uma mãe solo, mãe de 5 filhos, empregada doméstica, diarista, né? E por conta das situações financeiras que ela vivia na época, ela teve que abdicar do poder criar os outros 3 filhos. Papai tá conversando, papai. E ela teve que abdicar da criação dos outros 3 filhos mais velhos, que foram criados pela minha avó, e criou eu e meu irmão. Hoje, né, numa situação melhor, hoje já estão fazendo 10 anos que nós temos mais 2 irmãos que ela adotou, e um tá fazendo 12, o outro vai fazer 11 agora, um fez 12 agora dia 25, dia 5, quer dizer, de maio, e o outro vai fazer 12 dia 25 de junho. E minha mãe não conseguiu se aposentar. Mas, enfim, a gente veio de uma situação bem difícil, né? Onde minha mãe tinha que trabalhar todos os dias e deixar eu e meu irmão sozinhos, porque ou ela levava o meu irmão ou ela me levava. Então, no início ela levava o meu irmão e eu ficava sozinho em casa dentro de uma comunidade, porque eu tinha que ir para a escola, ela não conseguia levar os dois para o serviço e tudo mais. Enfim, eu cresci no meio toda aquela situação ali de violência, pessoas armadas, pessoas morrendo. No início eu tinha muito medo, não gostava nem de sair pra rua, mas aquele ambiente era o ambiente que eu tinha para ver. E perdi esse medo de estar na rua. Um dia que eu estava brincando com meus amigos, num lugar onde a gurizada mais velha costumava ir, né, para ficar fumando maconha, e ir lá trocando ideia. E daqui a pouco eu tava ali, brincando de carrinha, eles chegaram, largaram as armas, largaram 2 sacolas, que era fruto do assalto deles, e como se nós nem estivéssemos ali. Então, eles começaram a contar, narrar como tinha sido aquele assalto, falar o que eles tinham feito, o que eles não tinham feito, e a gente paralisado ali, eu não conseguia nem mexer, né? E eles pegaram largaram as armas ali no meio do nosso carrinho, pegaram a primeira sacola e começaram a dividir o dinheiro. A segunda sacola, eles tiraram o dinheiro e no fundo tinha bala e chocolate.
E aquela bala, aquele chocolate, eles pegaram e deram para nós. Deram para mim e para meus amigos. Então, a partir daquele momento ali, eu perdi o medo daqueles caras. Eu perdi o medo de estar na rua. A partir daquele momento, aqueles caras começaram a se tornar minha referência dentro da comunidade. Onde eu passava, eu fazia questão de cumprimentá-los. Aí, fulano, esse fulano. Eram os caras que eu queria ir no bar para eles, porque os caras davam um refri, davam bolachinha, davam R$1, R$2. Então, eram os caras que eu queria estar do lado ali. Então, eu, enfim, fui crescendo no meio daquela ali. Tá, não foi nada, dá a mão. Fui crescendo no meio daquilo ali, vem cá no colo do papai. Fui crescendo no meio daquilo ali, né? Vendo amigos meus se envolverem com crime, vendo amigos meus morrerem no meio do crime, né? Eu tive um amigo meu que morreu com 16 anos, eu comecei a ver amigos meus morrerem. Com 16 anos eu me envolvi com o crime. E então, a partir daí, pela falta de políticas públicas, e eu senti que fez muita falta para mim. Eu vi uma geração antes de mim se envolver com crime e não ter políticas públicas opções que pudessem tirá-los dali. Eu vi a minha geração se perder no meio do crime. E tenho visto outras gerações também nessa mesma comunidade onde eu cresci. Eu fui preso pela primeira vez com 18 anos e depois fui preso pela segunda vez com 23 anos. A primeira vez eu fui preso por furto. Eu fiquei 20 dias preso no Presídio Central. E uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sempre tive curiosidade de saber como é que era aquele ambiente, porque era um ambiente que eu cresci ouvindo falar. Eu cresci ouvindo falar sobre presídios. Eu cresci vendo amigos meus indo presos. Então, tipo, eu tinha uma certa curiosidade de saber como é que esse espaço aí que tanto falam, né? Um amigo meu ia lá visitar o pai dele, outro amigo meu ia lá visitar o irmão, e assim por diante. Então, tipo, eu ficava no meu imaginário pensando como é que era esse lugar. Eu conheci, acho que eu pensei, eu nunca mais quero passar por aqui, porque meus amigos só falavam parte boa, não falavam que tinha que ficar preso lá. Então, eu saí de lá, comecei a trabalhar, fazer um estágio, voltei a estudar. Minha mãe vendeu a casa que nós tínhamos lá dentro da comunidade. E com 23 anos eu comecei a me envolver com crime novamente. E andava no condomínio lá com os amigos meus. Um dia nós fomos numa festa. Chegamos lá, estavam todos os meus amigos lá da comunidade, vestindo roupas, trajes, roupa da moda, né? Aquela roupa que a gurizada gostava de usar. E a gente curtiu a festa com os meus amigos, um camarote. No outro dia eu cheguei no condomínio e os meus amigos estavam todos lá parados, me olhando. Eles perguntaram, ô Sabiá, diz uma coisa, como seus amigos moram lá dentro da comunidade e eles andam com os tênis mais caros que o nosso, as roupas mais caras que as nossas, eles curtem festa ostentando a noite toda e são tudo filhos de empregado doméstico, são filhos de pedreiro, os pais vivem fazendo free. E tipo, nossos pais são empresários, nossos pais recebem bem, tem bons cargos e a gente não consegue ostentar da mesma forma que eles. Eu falei, meus amigos, eles roubam, eles saem para roubar. Então, no outro dia a gente estava saindo para roubar com o carro do pai de um deles, com a arma do pai do outro que o pai dele tinha guardado em casa. E a partir daí a gente começou a fazer vários assaltos. Até que nós fomos presos pela primeira vez, né? Só que antes da gente ir preso, um amigo meu faleceu nesse assalto e tomou um tiro nas costas e veio a falecer. E o outro tomou um tiro na barriga. Não chegou a morrer, mas foi para o hospital. E então as coisas, tipo, demorou um mês, mais ou menos, eu fui preso. De novo, né? Eu não tinha curiosidade de saber como é que era um presídio, eu não sabia como é que era uma realidade de um presídio. E dessa vez eu não fui para ficar 20 dias, eu fui para ficar 5 anos, né? E 3 anos no regime fechado e 2 anos no semiaberto.
Só que durante esse período foi um período bem difícil para mim. Eu entrei em depressão. Eu, eu, nossa, foi muito difícil, né? Sentia falta da minha família, dos meus amigos. Eu ficava numa galeria do Presídio Central, onde eu conseguia ver toda a rua. Eu conseguia ver as pessoas curtindo a rua, a gurizada indo jogar futebol, a gurizada chegando no baile funk, as famílias se reunindo para fazer churrasco no final de semana. E aquilo ali mexia muito comigo, né? Mexia de uma forma assim horrível. Até que eu pensei, eu não quero mais voltar para esse lugar. Eu via o sofrimento da minha mãe indo me visitar todos os finais de semana. Nesse meio tempo, meu irmão também foi preso. Então, nós fomos transferidos para Charqueadas. Meu irmão na PEG, de Charqueadas, e eu na Modulado de Charqueadas. E minha mãe trabalhava de segunda a sexta. No final de semana, ela ia lá nos visitar. Então, eu pensei, eu não quero que minha mãe volte a passar por isso. Eu não quero que volte a acontecer isso novamente, né? Eu não quero passar por essa situação. No meio disso, eu tinha meus sonhos, trabalhar, estudar, ter os meus filhos. E eu não queria que um dia o meu filho meu fosse me visitar dentro de um presídio. Então, eu comecei a me estruturar psicologicamente para isso, comecei a ler, descobri na leitura uma baita de uma ferramenta para eu organizar as minhas ideias, fugir da tristeza. Então a leitura me ajudou muito, assim, sabe? Através da leitura eu comecei a escrever poesias, poemas, comecei a escrever versos, comecei a escrever um diário, passei a fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico foi muito importante para mim, e comecei a me planejar para quando eu saísse. Planejar essa minha saída, eu queria fazer trabalhos sociais, eu queria voltar para minha comunidade, não como mais um que saiu da cadeia e está lá e se oferecendo para o tráfico, ou o tráfico está ali, o crime está ali abraçando. Eu queria ser mais um a voltar para minha comunidade e, e ajudar a comunidade, ajudar aqueles jovens, né? Então eu comecei a trabalhar muito para isso dentro do sistema penitenciário, comecei a trabalhar isso na minha cabeça, né, no penitenciário. Eu saí, eu não sabia o que fazer, eu fui trabalhar numa reciclagem, tinha um certo preconceito com a reciclagem, mas não sabia eu que a reciclagem era o pontapé para tudo isso, para que eu começasse tudo isso. Então, comecei a trabalhar em reciclagem junto com meu irmão, puxei o carrinho, sabe? Trabalhei, sofri vários tipos de preconceitos, meus amigos passavam por mim, já que não me conheciam, porque eu estava tudo sujo. Mas eu tinha um sonho, eu acreditava nesse sonho, sabe? E acredito até hoje, né? E comecei a trabalhar muito, baixei a cabeça, tanto eu quanto meu irmão, a gente trabalhou muito, assim. Através da reciclagem, a gente conseguiu comprar uma casa para minha mãe, através da reciclagem, eu consegui entrar numa loja e comprar um carro para mim, coisa que o crime nunca conseguiu me dar. Pelo contrário, me tirou, foi me tirando. E eu fui me afundando cada vez mais, perdi amigos, perdi a confiança das pessoas. E tudo isso, no meio da reciclagem, eu consegui reconstruir tudo isso, né? E conseguimos dar uma alegria para minha mãe e meu irmão. A gente conseguiu dar uma alegria para nossa mãe, porque pelo fato da gente estar bem, a gente está trabalhando, a gente está fazendo as coisas certas, ela estava feliz. Então, hoje, o meu envio maior é poder trabalhar em prol não digo só da minha comunidade, mas das comunidades onde eu atuo. Nova do Pinheiro, Cruzeiro, Bom Jesus e Vila Alterechim, são as comunidades onde eu atuo, onde eu sempre, quando eu posso ajudar de alguma forma, eu ajudo. Eu vou lá, dou as minhas palestras desde 2012, 2011, 2012. Eu venho falando sobre a minha história de vida, contando com mais detalhes ou de forma diferente, de forma mais resumida. Tudo isso que eu venho contando aqui hoje para vocês. E buscando plantar uma sementinha no coração dessa galera. Quando eu vou nos presídios, quando eu vou na fase, quando eu vou nas escolas, quando eu vou nos centros comunitários, nas ONGs. E isso me fortalece e fortalece essa gurizada que está desacreditado, que só o crime pode resolver as coisas.
Eu sei que eu passei por isso, né? É uma realidade que a gente acha que nós que somos de comunidade, a gente acha que o crime vai resolver os nossos problemas financeiros. Mas é pelo contrário. E a partir do momento que a gente tem uma política pública que trabalha, que atua dentro das comunidades, dentro dos presídios, dentro da classe, isso acaba mudando. E acaba mostrando que existe um outro caminho. Podem existir outros Rodrigo Sabiás, porque eu não sou o único. O que me diferencia de muitos aí é que eu não tenho uma história, mas tem vários caras lutando aí, correndo atrás e querendo fazer diferente. O sistema, ele coloca vários empecilhos, várias barreiras para que possa mudar isso, sabe? E eu posso te citar vários exemplos aqui. Pessoas que tentam, sabe? E a gente teve um rapaz na PAC que tentou de tudo mudar e o sistema impediu ali. Eu sou muito fã dele porque ele tinha tudo para voltar para o crime. Tudo para dar errado, para dizer assim, olha, esse é mais um caso. E ele preferiu varrer rua do que voltar a ter toda aquela vida com dinheiro, carro e o crime pode dar. Tá? Então eu carrego ele como exemplo. E assim como hoje eu estava num evento no Pão dos Pobres, participando lá, onde tinham vários jovens, e daqui a pouco eu encontrei um jovem, ele, você lembra de mim? Assim, cara, não lembro, eu sou péssimo, assim. Mas ele falou, cara, tu foi 2 vezes na fase, eu ouvi 2 vezes tu falar. E hoje eu tô aqui fazendo o curso do Pão dos Pobres, fazendo o curso do Instituto Caldeira, e fazendo um outro curso de, de administração do Senai. E ele fazendo 3 cursos, eu não sei fazer um direito, mas eu estava aproveitando os 3 turnos dele para fazer o curso. Ele disse que tem irmão que ele fala pro irmão dele. Vamos sair. Quando ele falou aquilo ali, nossa, aquilo ali me arrepiou. Sabe? Que era que eu falava pro meu irmão, gente, tem que sair, a gente tem que mudar de vida, assim, sabe? E isso me fortalece muito, me dá uma injeção de ânimo para que eu possa seguir correndo atrás e tentando fazer diferente e fazer com que essa gurizada eles tentem, né? Existe ir atrás de um novo caminho, escrevendo uma nova história. Que possam ser amanhã depois outros Rodrigo Sabiás, outros tantos caras que saem por aí que a gente conhece, que a gente sabe que tenta. E só a gente sabe o quanto é difícil, o quanto nós somos discriminados, o quanto nós somos apontados, a desconfiança das pessoas, né? Mas a gente quer mudar isso. A gente quer mudar isso. Tem muitos caras que não tiveram oportunidades. A gente fala muito sobre reinserção, né? Mas tem muitos que nunca foram inseridos dentro da sociedade. Tem muitos que nunca tiveram uma chance, nunca aprenderam, porque foi o caminho, tudo que foi mostrado para eles foi isso. E quando eles se deparam com uma outra realidade, pô, cara, tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte para saber lidar com isso. Porque tu mexe com o teu psicológico, são vários tipos de violência física e mental que tu já viveu nessa vida, vários tipos de situação. Então, às vezes é fácil, às vezes o primeiro não é um motivo para tu desistir. Porque tu tem um outro caminho aparentemente mais fácil, né? Mas às vezes falta um amigo, alguém que eu ajude. E a gente vê um pouco do que é esse trabalho do exemplo, né? Porque eu penso que as atitudes e o exemplo, ele contamina mais, ele vai mais longe, né? O que mexe com o emocional das pessoas. A gente vê aqui, ó, forte abraço, meu amigo Sabiá, tu é referência para mim, o Alex. Aqui tem mais, deixa eu ver. Tem mais aqui, referência para mim. Eu fiz a Fazenda com base na tua referência e hoje faz 4 anos e hoje sou locutor, tu é uma referência. Então, isso aqui é o... Galex é parceirão aí. Cara, eu conheci quando eu fazia trabalho social numa casa de acolhimento.
Então, baita do movimento. Isso é esse é o maior presente, né? E eu acho que isso aí é o que mostra que tudo valeu a pena, né, Rodrigo? Tudo vale a pena o que tu está fazendo. Estava olhando tuas redes sociais e um dos propósitos do nosso trabalho, eu estou conhecendo um pouco isso também através da professora Suzana, que a gente conversa muito sobre essa questão e é um desafio, é desafiador isso que você enfrenta e é admirável. E tenho certeza que através do teu exemplo, muitos jovens vão repensar, vão buscar, mas essa ajuda que a professora Suzana hoje está buscando em em elaborar uma política pública é fundamental, né, professora? A gente tenta, né? Eu não vou desistir. Eu sempre digo assim, enquanto não tiver, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Eu não consigo enxergar que não exista uma política pública voltada para isso, né? Eu não vou desistir. De jeito nenhum. Rodrigo, me conta uma coisa. Tu falou aí de que tu saiu, né, do sistema penitenciário e aí tu foi trabalhar na reciclagem. Então, assim, primeira pergunta, assim, cara, como que é ficar 5 anos sem ver, né, sem se movimentar? Como que é o sentimento de chegar na rua, tá, e agora? Porque, assim, é algo que eu me pergunto o dia todo, assim, o que eu faria se eu tivesse ficado, sei lá, né, 10, 12, 15, sei lá, 20 anos, né? Num local que eu mal e mal conseguisse enxergar a luz, onde tudo muda numa velocidade muito rápida. Para nós que estamos aqui fora, é uma velocidade tremenda que não consegue acompanhar as mudanças. Então, algo que é para mim é extremamente desafiador é esse tempo. Como que lida com isso? Como é que foi para ti ficar esse tempo e qual foi essa diferença de chegar aqui fora? Como é que é essa diferenciação do tempo, Rodrigo? Essa primeira pergunta assim, que eu sempre quis fazer. E Nossa, agora eu estou tendo a oportunidade de fazer ao vivo aqui. a gente sacudiu, assim, sabe, a autoestima lá embaixo. Lembro que a primeira vez que eu saí, parecia que tava todo mundo me olhando, assim, sabe? Eu vim de Charqueadas e meu primeiro passeio, eu tava andando na rua, na rodoviária, assim, as pessoas estavam tudo me olhando. Eu só fui no banheiro correndo, tem alguma coisa errada de mim, comigo. Eu fui lá no rosto, olhei tudo, olhei minha roupa, eu olhei, mas aparentemente eu tô bem, assim, sabe? Então isso mexe com o psicológico, assim, tu vê a rua que era só uma mão, daqui a pouco tava duas mãos. As crianças, que tipo, os jovens, quando eu subi no morro, na igreja, vieram me cumprimentar, tu lembra de mim, não sei o que, cara, eu não lembro. Eram criancinhas, já estavam maior que eu, assim, sabe? Então foi muito complicado, assim, tipo, os primeiros momentos, e a gente quer ver tudo, a gente quer ver as pessoas, a gente quer fazer as coisas, parece que quer correr atrás do tempo perdido, a gente quer fazer tudo em um dia só. Então foi, foi bem assustador no início, foi bem assustador no início, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando. Eu lembro que eu não tinha nenhum tênis para vestir. O meu tênis eu caminhava, a sola ia levantando assim, ó. E eu ia arrastando os tênis no chão. Daí eu falei pra minha mãe, né? Um dia almocei com ela. Eu falei, mamãe, eu preciso dar uma volta. Eu preciso ir lá no morro, eu quero ir lá no morro, quero rever meus amigos, quero rever a gurizada, assim, sabe? E cheguei lá, a gurizada, então já eram adultos, uns já estavam com filho, uns andando de carro, outros de moto. E eu pensei, vou ter que correr muito para chegar no patamar desses caras, sabe? Um que tava chegando de carro, outro tava chegando de moto. E eu pensei, vou ter que trabalhar muito para chegar no patamar desses caras, porque hoje eu não tenho nenhum tênis decente para vestir. E eu lembro que eu cheguei, tinha um amigo meu que sabia lá, e ele falou assim, vou te apoiar, vou te dar pra tu ficar responsável pela maconha lá.
Tu só tem que falar pro rapaz onde ele tem que ir. Na época não tinha Pix, né? Ele só tinha que falar onde tem que pegar a droga e onde ele tem que conta que ele tem que depositar o dinheiro. E eu tive que, sabe, ser muito forte para dizer não naquele momento, para aquela oportunidade, né? Que eu estava recebendo, que estavam me dando. E hoje, todos os meus amigos que se envolveram com aquilo ali, que me chamaram de louco, que disseram, você é louco, não vai aceitar isso. Eles estão mortos. Estão mortos. Eu sou o único que está aqui contando história. Sabe? O único que está contando história e ao invés de voltar para o tráfico, eu fui trabalhar numa reciclagem. Então foi bem, foi muito difícil, sabe, dizer não ali, né? Porque, pô, tu chegar aí pros meus caras e falar não, assim, os caras. Todos aqui na minha volta queriam aquela oportunidade, queriam uma chance daquelas de poder ganhar uma grana. E, e eu tava dizendo não pra aquilo ali, né? Então foi bem complicado, assim, né? Assim como foi complicado, e, tipo, eu sabia que eu não tinha um puto, eu tinha um tênis decente pra andar. E ali tava uma oportunidade de eu recuperar o pouco que eu tinha. Então, nossa, mas enfim, a gente sabe que quem sabe o sistema penitenciário, a gente sabe o quanto é difícil, né? Sabe que propostas boas a gente não consegue fechar uma mão de propostas boas que a gente vai ter. Mas a gente tem duas, três, quatro de propostas para voltar por crime. E a gente tem que ser muito forte para saber lidar. Porque muitos chegam em casa, daí tem que lidar com a dificuldade financeira da família. A gente chega lá, tem o filho que não tem um calçado, uma roupa, que abre a geladeira, não tem nada, abre o armário, não tem nada. Daí tu vê ali a esposa já brigando contigo, tá aí, cara, tu vai te mexer, quem tu vai fazer? Às vezes também não consegue, é muita pressão em cima dela, né? E às vezes não sabe lidar com aquilo ali. E os caras no desespero, tipo, veem o crime como uma única alternativa. Ou às vezes não veem o crime como uma única alternativa. Eles procuram alternativas. Só que acabam não encontrando as alternativas. Não, filho, não. Passa embora. Obrigado, tá? E o crime, Eles acabam não às vezes, encontrando. parece ter uma ascensão mais rápida, né? Na cabeça, no primeiro momento, tu vê aquilo como uma ascensão mais rápida. Porque o E, caminho, você já vai estar no meio que é mais fácil para, teoricamente, para se conduzir, né? Porque você sabe que buscar nesse caminho que você está buscando, ele é muito mais difícil. Então, por isso que as pessoas retornam, porque elas vê ali no crime a possibilidade mais rápida de acontecer, de ter ascensão. Só que é o precipício, né? Um momento ou outro você vai voltar naquele mesmo ponto que você passou ali atrás. Então é desafiador, muito. Tem que ter coragem para contar uma história dessas e encarar isso. E você só está mudando porque você encarou isso, né? Porque se a pessoa não encarar de forma verdadeira, ela não tem eu, tenho, essa coragem toda e essa perseverança de buscar a mudança. eu tenho que encarar todos os dias, né? Desde quando eu saí. Todos os dias eu tenho que encarar, né? Essa realidade, a desconfiança das pessoas e também a provocação das pessoas. De eu acessar certos lugares, certos ambientes, e as pessoas olharem assim, tá, mas esse cara aí que tá aqui um egresso, um exapenado, sabe? De eu ganhar, conquistar as oportunidades, sabe? No meu caso, tem que conquistar as oportunidades. E as pessoas, tipo, tá, mas tá dando oportunidade pra esse cara aí. Então tem que provar duas, três vezes mais que eu posso, que eu sou capaz, né? E sou testado toda hora, de diversas formas. Porque muitas pessoas elas não querem, tipo, não me veem, que não me querem ocupando certos lugares. Assim como não querem os jovens lá da comunidade ocupando certos lugares, circulando por certos lugares, por certos ambientes. E espaços que são nossos por direito, que a gente tem que conquistar todos os dias. Eu luto para conquistar todos os dias, só que eu não quero conquistar sozinho, não quero estar sozinho.
Lá atrás, lá tem mais uma galera, tem mais uma turma e que a gente tem que arrastar junto, tem que trazer junto, sabe? Porque a gente tem que mostrar para essas pessoas, para essa gurizada principalmente, que se iludem com o mundo do crime, que existem alguns outros caminhos que a gente pode ocupar, nós somos pertencentes a ele, por direito, sabe? Que, que nós não vivemos, nascemos, não vivemos para nascer no meio do crime e morrer no crime. Viver no meio da comunidade, lá da vila, do morro, e morrer dentro da comunidade, lá da vila do morro. Por isso que é importante esse papel da Suzana, esse papel que vocês fazem, esse papel que a gente faz. Para a gente levantar a moral dessa gurizada, mostrar para eles que existe um outro caminho, deixar de ver os nossos jovens morrerem e de ver os nossos jovens dentro de presídios, sabe? Tipo, eles podem voltar para o presídio, mas tipo, voltar para o presídio para puxar outros, para salvar outros, para trazer outros, e para a gente montar um exército de homens que buscam, que salvam vidas. Homens que passaram por toda essa situação, mas que hoje estão salvando outros caras, habitando com outros caras, outros jovens, outros adolescentes que passam pela mesma situação. Né? E tem uma frase que eu fiquei pensando muito, tipo, a Suzana aí comentou que eu estive na África há um mês atrás, né? E conheci mais a fundo a história da África do Sul, das suas lideranças, daquele povo. E me identifiquei muito, 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 sim. Eu sentia vontade de chorar e me arrepiava todos os dias quando eu ouvia aquelas histórias, quando eu via aquele povo, quando eu entrava numa comunidade. E uma história que me marcou muito, que eu carrego, assim, que hoje eu estou usando nas minhas falas, nas minhas palestras. E, inclusive, eu até fiz questão de postar uma foto na última prisão de Nelson Mandela. A gente tem uma estátua nele com ele com o punho cerrado para cima. E quando o cara começou a falar da história daquela foto, que quando ele estava para sair, as lideranças governamentais estavam preocupadas com a saída dele. Não que ele fosse se envolver com crime, não que ele fosse roubar, matar, traficar, sei lá, mas que ele estava com o intuito de levar aquele povo à vitória, levar aquele povo à salvação do apartheid. E o povo estava todo lá fora esperando ele, esperando por isso. E é o que eu falo hoje para esses caras, essa galera, a sociedade, eles têm que estar preocupados com a nossa saída sim. Eles têm que estar preocupados para quando a gente sair, porque a gente vai vir para fazer revolução, a gente vai vir para fazer mudanças, a gente vai vir para salvar vidas. E eles são isso, eles são quem vão fazer isso. Não sou eu sozinho, somos nós, um time, uma equipe, sabe? Porque a gente vai salvar vidas, a gente vai salvar os nossos. E eles têm que estar preocupados, sim, porque nós vamos ocupar esses espaços que é nosso por direito. Então, ao invés de a gente se entrar cada vez mais no mundo do crime, a gente vai entrar para dentro de fóruns, com juízes, advogados, a gente vai entrar para a política com vereadores, deputados, presidente da República. E é isso que eu quero falar para essa gurizada, sabe? Quando eu estou dentro de uma comunidade, é isso que eu falo para esses jovens, né, da fase, é isso que eu falo para esses caras que estão no presídio, cara. E é isso que eu falo para eles, cara. A gente pode mudar as nossas vidas, a gente pode mudar uma vida de muita gente, sabe? E a gente não precisa fazer muito. É só a gente fazendo certo, sabe? Dando exemplo, sendo uma referência positiva, e a gente consegue salvar essa gurizada, sabe? Eu falo pra eles, cara, eu sempre sonhei em ser pai. Eu nunca tive um pai presente na minha vida, sem ser pai. Eu falo, quantos de vocês estão aqui presos e os filhos estão lá na rua, né? Estão lá precisando da gente, de vocês. E acho que isso é importante, né? Eles terem essa participação e essa participação positiva na vida deles, dos filhos, né? Então é isso que eu tento levar, é isso que eu tento levar quando eu escrevo um projeto, é isso que eu tento levar quando eu estou dentro de uma escola, quando eu estou participando de algum projeto, quando eu estou fazendo alguma coisa que seja ligada a essa minha galera, né? Esse meu povo, porque eu jamais devo esquecer de onde que eu vim e qual é a minha origem. E esquecer não é esquecer, mas esquecer no sentido de lembrar deles quando eu tô lá, quando eu consigo
aprovar um projeto, quando eu consigo incluí-los em algum projeto, seja os jovens, seja os regressos. E acho que os regressos são os que eu mais penso. E nos jovens também, né? Porque a gente tem que evitar. A gente tem que trabalhar com as duas pontas, né? Evitando que esse jovem venha a ser amanhã um apenado, um regresso, e trabalhar com a outra ponta lá com os regressos. Então lá, porque a gente fala, né? Tem muito projeto, tem muita coisinha, vamos fazer projeto, isso é importante. São projetos, são importantes. Como eu falei ali, as políticas públicas dentro do sistema penitenciário são importantes. Mas quando esses caras saem, eles precisam continuar tendo esse acompanhamento, continuar tendo as oportunidades. Porque não adianta, assim como eu vi já diversas pessoas, eu vou lá no presidente central, eu estou fazendo trabalho com os presos, estou fazendo trabalho com os jovens lá da comunidade e tal. Tá, cara. E quando os caras saem pra rua, quando eles saem lá do presídio, querem uma oportunidade de trabalho. E quando os guris saem lá da comunidade, lá, eles querem trabalhar. Eles querem uma oportunidade, eles não querem ficar trabalhando na faxina dentro do shopping ou trabalhando só no McDonald's, sabe? Chega de cursos de costura, cursos de padeiro. Nada contra, acho que é importante. Mas vamos, tem um curso de programação, curso de TI. Olha um mercado cada vez maior da computação que nós temos. E tem cara aí, a gente tem mão de obra aí boa que a gente pode ensinar, que a gente pode mostrar, incluir esses caras para esses trabalhos, sabe? Não para ser o faxineiro, não para ser o padeiro, nada contra, volta a repetir, nada contra esses trabalhadores que são importantíssimos, mas a gente não nasceu só para ser isso. A gente nasceu para ser muito mais. E a gente pode ser muito mais, né? Mas sabe, Rodrigo, assim, ó, e a gente conversou ontem com a professora sobre isso. Na verdade, precisa ter o amparo do Estado nesse momento de você voltar para a tua vida. Esse é o maior desafio, porque o Estado tem que se comprometer um pouco mais com toda aquela dedicação que vocês fazem dentro da parte que a professora conta, sabe, do trabalho que é desenvolvido. Você tem ali são atividades das 6 da manhã às 10 da noite. Quer dizer, você se compromete em querer ser diferente, em querer mudar, sair de lá de dentro com outra forma de vida. Aí o Estado tem que assumir um pouco essa responsabilidade. E é isso que a professora está trabalhando. Exatamente. Isso eu não posso falar porque a professora fala. O meu desespero, Ademar, o meu desespero não é dentro do sistema. É a partir do momento que estou fora. Né? Então, assim, essa é minha luta, minha preocupação todo dia, né? Que é exatamente isso. E o projeto do Rodrigo, né, tá me inspirando muito para eu conseguir ter uma visão e fazer aí, né, um trabalho de busca de captação de recursos para nesse sentido, né? Porque o Reciclando Vidas, tá? Que é um projeto maravilhoso, né? E faz agora um ano, e Rodrigo, conta um pouquinho melhor para nós, que tu constituiu aí uma organização social, né? Exatamente. Então, outra caminhada, né? Então, exatamente assim, tem que fazer a caminhada de organização social, né? Para poder começar a fazer esse trabalho. Então, Rodrigo, precursor. Então, Rodrigo, conta para nós aí um pouquinho como é que é essa tua trajetória de organização social e esse projeto aí, Reciclando Vidas, que é o que a gente vai fazer, Ademar, a captação dos recursos, né? Então, a organização a gente já tem, tu tá vendo aí o nosso passo a passo, tá? A gente vai fazer isso, tá aí atrás dos recursos para fazer isso. O projeto Reciclando Vidas, na verdade, a ideia nasceu dentro do sistema penitenciário, né? E tipo, quando eu estava participando de um projeto lá, chamado Iniciativas para a Paz, eu falei, eu quero fazer um projeto na minha comunidade. Só que eu não sabia como ainda. Daí um dia eu vi um rapaz, foi lá, eu até encontrei ele há uns dias atrás, o W Negro. Eu olhei, esse cara tipo, a história dele é parecida com a minha. O que nos separa é que ele seguiu o hip hop ou o preso. Ele seguiu o mundo do crime.
E um dia eu quero contar minha história também. Eu quero poder fazer alguma coisa nesse sentido. E comecei a pensar nisso, né? Saí, o primeiro projeto que eu fiz foi uma festa de entrega de material, não entrega de material, uma de Natal, na Bom Jesus. E na época eu procurei os políticos. E ninguém me ajudou, assim, sabe? Ninguém me ajudou, ninguém que se interessou e tal. Daí eu decepcionado, como é que eu vou fazer isso? Eu quero fazer isso, né? E daí daqui a pouco eu comecei a buscar os amigos. Aquela rede que eu tinha de amigos, cara, eu quero fazer uma festa, me ajudem. Daqui a pouco eu juntei uns amigos no futebol, já ganhei um monte de brinquedo. Daí eu comecei, busquei um aqui, busquei um outro, fui aqui, fui ali. Nessa época eu já estava dando as minhas palestras, falando para as pessoas, já fui montando aquele network. E a partir daí eu comecei a fazer vários trabalhos nesse sentido dentro das comunidades. E daí eu só que eu queria fazer alguma coisa com os egressos, né? Quem passasse pelo sistema penitenciário. Em 2020 veio a pandemia, eu consegui juntar uma galera, daí veio a pandemia e a galera toda me debandou. Daí, através do Gabriel do Misturaí, comecei a fazer as entregas de marmita no meio da pandemia. Em 2020 eu estava trabalhando numa instituição e conheci a Gerando Falcões, então fui lá para São Paulo, para Poá, fiz o curso da Gerando Falcões, participei, a Gerando Falcões me ajudou muito, questões de estruturação, de poder, tipo, ter uma outra visão, sem falar, tipo, que na época da pandemia estava me ajudando ali com cesta básica digital, entre que foi entregue tanto na Bom Jesus, quanto na Lomba do Pinheiro, quanto na Vila Alterechim, e também em alguns outros lugares que eu transito por muitos lugares, né? Então a gente podia ajudar muita gente. A gente tem uma média, eu tenho anotado ali nos nossos arquivos, mas tem uma média de 1.000 pessoas, mais ou menos, que nós conseguimos ajudar com essas cestas básicas digital, que era um cartão que eles davam, o valor de R$ 300. Depois ajudaram com Vale Gás. Até hoje eu venho recebendo Vale Gás, sabe? Vamos fazer uma entrega esse sábado agora lá na Maria da Glória, no Morro da Cruz. Uma entrega na Vila do Cruzeiro também. Vão ser 100 Vale Gás e depois, na próxima semana, vamos entregar mais 150. E outras pessoas a gente vai ajudando. Mas meu foco principal sempre foi os egressos, né? Sempre foi os jovens. Então, eu precisava de deu assim, fazendo o curso da Jean Falcone, eu vou fazer o meu CNPJ, né? Seria difícil encontrar pessoas que queiram participar, então sempre foi uma luta para isso. Então, no final do ano passado, finalmente consegui pessoas que quiseram se engajar na proposta, na ideia de trabalhar com egressos. Então, consegui a ajuda do Conselho Penitenciário, do Conselho da Comunidade, pessoas que são integrantes desses grupos que me ajudaram e também vem me ajudando. Então, hoje eu venho buscando recursos e parceiros para que a gente possa montar ter o nosso primeiro espaço físico. A meta é para esse ano nós ter o nosso primeiro espaço físico fora da comunidade, onde a gente possa atender egressos e fazer parcerias com o governo do estado também, né? E com empresas privadas, né? A gente falou aí do governo do estado, mas a gente também deve botar empresas privadas na obrigação de trabalhar isso, de fomentar essa ideia, esse projeto, né? Porque se fala muito em segurança pública. Mas segurança pública também é isso. É tu dar oportunidade para essa galera. É tu poder inseri-los, né, dentro do seu espaço de trabalho, dando oportunidade de trabalho e tudo mais, né? Deixar de lado esse preconceito, tipo, o cara tá ali, o papai já pega, o cara tá ali e, tipo, passa, tem exemplos ali, o cara passou em três entrevistas em primeiro lugar. Daí chegava lá na hora assim, eu uso o tornozeleiro. Os caras, se assim não dá. Mas como assim? Daí, tipo, não adianta tua empresa ir lá e falar sobre reinserção, inserção, oportunidades, se tu não tá dando oportunidade para esses caras que saem do sistema penitenciário, se tu não tá vendo esses caras
uma inserção, uma reinserção, sabe? Então, tipo, tem muita gente que fala bonito. Eu não tô falando nem só na questão do sistema penitenciário. Eu tenho um amigo que, que ele é homossexual e, tipo, e ele passa nas empresas e, tipo, não dão oportunidade pra ele. Eu falo, vai lá na empresa e tal, as empresas não dão oportunidade pra ele. Ah, mas e cadê aquele, aquele discurso de inserção, de oportunidades? Onde é que tá? Então, tipo, eu podia citar o nome das empresas aqui, mas tipo, não vem ao caso, né? Eu estava falando isso um tempo atrás, um grande empresário, cara, eu falei para ele, a maior parte dos jovens da comunidade, quando eles saem, o primeiro trabalho deles é na tua empresa, tu sabia disso? É na tua rede de supermercados. Dele sim, é o primeiro trabalho que eles têm com carteira assinada, é na tua empresa. Acho que tu deveria conhecer melhor esses teus jovens, esses teus funcionários, né? Nesse sentido e tal, porque eles precisam ter uma, um reconhecimento maior, sabe? E oportunidade de crescimento, sabe? Não só ficar ali como empacotador e deu, tipo, não, mas vamos montar projetos que possam fortalecer e dar oportunidades melhores de cargos dentro da empresa para esses caras, para esses jovens, né? Olha como os caras sendo prisional. Se tu for lá na PAC, tu vai ver, tem cara lá que fez 10, 20 cursos profissionalizantes que nenhum de nós três aqui temos. Nenhum de nós três somando vamos ter, sabe? E estão fazendo faculdade. Só que daí os caras vão para procurar emprego. Os caras, olha, mas tu é criança sempre penitenciário. Ah, tu tá no semiaberto. Ah, tu tá com tornozeleira. Sabe? Os caras são qualificados, estudam todos os dias para isso. Falam, e o governo vai lá, tipo, vamos dar curso disso, vamos botar a trabalhar. Tá, e quantos caras saem? Sabe? É muito fácil, tipo, vamos lá na penitenciária tal, nós temos tantos e tantos trabalhando, nós temos tantos e tantos fazendo isso. Tá, e quantos caras saem? Essa semana estavam falando sobre fundo penitenciário para dar curso, para dar trabalho, coisas que, tipo, esse fundo eu vejo só ir para os presídios para arrumar a sala do diretor e arrumar a sala do, dos guardas. Não que isso não pode acontecer. Claro, pode acontecer, mas os caras lá, que fundo é para os caras lá também. E aí? Existe um fundo que seja para ingresso? A gente tem para os caras, para as ONGs, para a associação, até mesmo para as empresas investirem nesse cara? Não tem, cara. Não existe. Sabe? Então, acho que essa discussão ela tem que ser levada adiante, tem que ser falado, tem que ser discutido isso muito, muito, muito mesmo, porque senão a gente vai continuar sempre no mesmo. A gente vai sempre no mesmo, as pessoas vão vir falar bonito e não fazem nada. A gente continua sempre na mesma situação. Nossos presídios cheios, é muito fácil a gente investir em viaturas, investir em armamentos, mas a gente tem que investir também na educação desses caras. A gente tem que investir também na qualificação deles quando eles saem. A gente tem que investir nas oportunidades. Isso custa bem menos do que investir em presídios. Custa bem menos do que investir em viaturas, sabe? Apostar na oportunidade, na reinserção, na inserção também desse cara, custa bem menos do que tudo isso. Só não enxerga. Sabe, professor? Tamo junto, Rodrigo. Nossa luta tá só começando. Diga, Neymar. Sabe assim, que um dos projetos bacanas, que é essa questão do hub social, para trazer as empresas para dentro, para elas conhecerem o universo. E eu acho que o caminho, nós temos que fazer esse caminho inverso, nós temos que trazer eles para cá, para mostrar isso de forma mais efetiva para eles compreenderem o quanto é importante eles darem oportunidade em investir nas entidades da sua cidade. Então, o Hub Social, que essa ideia, a gente está começando a criar corpo e a gente vai ter que... Eu vejo isso na minha cidade pequena, que também precisa disso. Porque as empresas, elas muitas vezes
desconhecem e eles ouvem falar de políticas, ouvem falar que tem que a inserção, que tem que dar oportunidade, mas não de forma efetiva e o que isso realmente representa e apresentar para eles um projeto assim mais com mais conteúdo para eles compreenderem e dar essa oportunidade. Eu acho que esse é o caminho. Nós já estamos em 20 horas e 6 minutos, passar rápido o nosso tempo. Muito rápido. Então, assim, é fantástico isso e a professora pode fazer as considerações. Nessa né? Bom, Rodrigo, só para te dizer, né? Estamos aí, tá? Iniciando aí essa caminhada em relação a essa tua organização, né? E conta conosco, né? Para fazer aí todo o processo que for necessário para captação de recursos, sabe? Sabe disso, né, Rodrigo? Sabe que pode Eu sei. contar. Sou muito grato aí. Pode contar com nós. Então, e agradecer imensamente aí pela tua trajetória, tá, amigo, aí pelo teu exemplo e tu não desistir, continuar fazendo isso aí, apesar de todas as adversidades que eu tenho conhecimento que passa todo dia. Então, né, que Deus continue te iluminando aí para que tu possa ter toda essa força, né? E continuar fazendo esse trabalho tão lindo. E nós continuamos aqui na luta conseguir recursos que a gente sabe que não vai vir do sistema penitenciário, né, do público, mas que a gente vai atrás para conseguir de alguma forma para que esses projetos possam efetivamente sair do papel e poder virar corpo na prática. Olha aí, ó, participando ativamente da live. Isso aí. Rodrigo, obrigado. Na atenção dos meus filhos aí que estão pedindo atenção e merecem. Obrigado, é uma história fascinante. Parabéns pela coragem de poder contar isso para as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, um abração para vocês aí. Tamo junto. Tchau, tchau, filho. Tchau, Rodrigo. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite. Os dois aí, que maravilha, participando da live. Isso é um pai babão. Isso. Obrigado, prof. É terça que vem, estamos de volta. Maravilhoso. Mais uma live muito bacana. Obrigado a todos que participaram com a gente. Até terça que vem. Obrigado, pessoal. Foi uma participação muito bacana de todo mundo. A gente viu mensagens bacanas aqui de pessoas que conhecem o trabalho do Rodrigo. O exemplo mudará a vida de muitos jovens. Pode ter certeza, que bacana a Loiva, né? Participando, entrando aí, falando um pouquinho da trajetória. A Tida também, você é um exemplo para muitos e compartilhar sua trajetória pode mostrar que é possível seguir novos caminhos. Gratidão pela participação. Grande Alex, estamos junto, irmão. Que bacana. Obrigado, gente. Terça-feira que vem nós estaremos aí novamente. Obrigado pelo carinho, que Deus nos abençoe e nos dê muita luz para seguir nesse caminho aí como um propósito de vida de trazer melhores condições para todos. Até terça que vem.